Olá, seja bem-vindo ao seu emprego. E no programa de hoje a gente vai falar sobre uma profissão que está em alta. Olha só, ela atua com acesso a programas, arquivos e serviços que a gente encontra no computador. Eu estou falando da computação em nuvem. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Tarcísio Philips, que é gerente de tecnologia. Tarcísio, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, professor. Tarcísio, explica pra gente, até usar a palavra desmistificar. Desmistifica pra gente o que é a computação em nuvem. A computação em nuvem nada mais é do que uma nova área que surgiu com o passar dos anos na tecnologia. Ela veio para facilitar alguns processos que antes a gente acabava fazendo em grandes balcões, né? Aquelas máquinas monstruosas que era uma sala inteira para você conseguir fazer uma operação matemática, por exemplo, né? Hoje em dia a gente tem tudo isso muito de um jeito muito compacto e muito acessível para todo mundo conseguir utilizar, né? Através de alguns provedores, AWS, Azure, a Google até. Então são alguns exemplos disso. Para que fique claro, ela seria uma especialização, talvez, do curso de TI ou não? É um curso específico? Ela é uma graduação a nível superior? Explica para a gente. Legal, boa pergunta. Ela acaba sendo mais uma especialização. Você consegue chegar nessa área indo por alguns tecnólogos, mas, via de regra, você acaba tendo que se especializar nisso. Tem algumas certificações que você pode estar tirando. Então, é uma área que está bastante em alta e que tem bastante espaço no mercado para o profissional ali se capacitar e ocupar o seu espaço devido. Ou seja, não é eu chego, quero fazer essa área, hoje não tem especialização nenhuma, um curso na área de tecnologia, quero fazer essa área, não dá. Eu preciso antes ter um conhecimento maior sobre essa área, né? Então, a gente até consegue estreitar esse caminho que você vai ter que percorrer. Na DNC, a gente tem cursos que dentro deles tem essas matérias de cloud computing, então a gente consegue trazer isso por um outro viés, seja trabalhando com dados, porque hoje em dia qualquer área precisa de dados para tomar decisão. Então, a gente acaba colocando esse tópico dentro dos nossos cursos para a gente conseguir ali estar formando um profissional mais robusto. Já que a gente falou um pouquinho sobre especialização, curso, explica para quem está em casa onde é possível procurar uma graduação, uma especialização, até mesmo um curso nessa área. Como eu tenho que começar? Legal. Hoje em dia é muito fácil a gente se perder na gama, ali você pesquisa no Google qualquer coisa, você acaba caindo no universo de opções, né? Então é muito indicado que você pesquise em instituições renomadas. Tem várias graduações que acabam formando um profissional com a base muito boa, seja engenharia da computação, seja ciência da computação, seja um tecnólogo em banco de dados. Então, dessas áreas, você acaba tendo ali uma rampagem, né? Você acaba chegando nesse patamar de especialista em cloud de um jeito muito mais indolor, eu costumo dizer. E agora que a gente já falou um pouquinho sobre o que é, de fato, né, a computação em nuvem e também sobre como alcançar essa especialização, fala um pouquinho para a gente o que esse profissional da área faz, como ele atua, o que é de fato essa profissão. Legal, ele vai cuidar de toda a parte de infraestrutura de uma aplicação. Por exemplo, quando você tem uma aplicação rodando, normalmente o que acontecia você tinha aqueles servidores, aqueles bancos de dados nas próprias empresas. O que a gente tem hoje é o mesmo sistema, só que hospedado por uma provedora, né? Uma empresa terceira que vai fazer todo o trabalho de gerenciamento disso para disponibilizar aquela sua solução, aquela sua aplicação. Então, acaba sendo um trabalho bem complexo, o pessoal não pode romantizar, é um trabalho que você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, tem muito detalhezinho, mas é um negócio muito legal de se trabalhar com. Você falou um pouquinho que é preciso estudar, só que eu acho que isso vale para qualquer profissão. Com certeza. Agora, quem busca essa especialização, o que ela vai encontrar durante o curso, de disciplina que eu falo? Legal. Ela tem que ter ali uma boa bagagem em relação a sistemas operacionais. Ela tem que saber ali ser bem desenrolada no sentido de trabalhar com redes, tem que saber pesquisar por si só, porque como é uma área que tá em bastante crescimento, tem muita coisa que ainda está sendo feita.
Então é muito fácil você acabar fazendo uma pesquisa no Google e perceber que você é o primeiro a fazer aquela pergunta. Pode acontecer esse tipo de situação, né? Dentro dos cursos da DNC, a gente costuma enfatizar esse ponto, que apesar de você não ter uma formação que seja explicitamente para cloud computing, você tem ali um bom direcionamento para os temas e os tópicos que você tem que pesquisar ali, mesmo não sendo algo necessariamente da área. Quando a gente pensa nos cursos, né, para eu estar preparado para atuar nessa área, mais ou menos quanto tempo dura uma especialização ou um curso de formação? Você até falou em inglês, né? Cloud Computing, né? Ou de computação em nuvem. Então, bacana. Eu costumo brincar que isso depende do quanto a pessoa está disposta a se dedicar. Você pode pegar um mês e dar um gás absurdo, correr atrás e estudar. Mas se você quiser uma formação, você vai acabar buscando cursos ali em torno de 3 a 6 meses é um bom ciclo para você conseguir absorver o conteúdo de um jeito que ele fique consolidado e não superficialmente. Você terminar de fazer a atividade e falar, poxa, eu acho que eu sei. Não. Realmente, eu apliquei, eu apliquei a prática e agora eu sei que o conteúdo está comigo, né? Então são cursos menores, assim, não seria cursos que levam 2 anos. Existem mais de um, ou seja, até especializações dentro da computação em nuvem, como que funciona? Isso, bacana. Então, um curso introdutório ele teria de 3 a 6 meses. Aí, conforme você for caminhando, especializando cada vez mais, tem certificações que o pessoal indica que você fique 1 ano estudando, seguindo um cronograma regrado, para você conseguir tirar, né, conseguir essa estrelinha aí no currículo. Agora, para a gente pensar em diferenças, né? A gente tem o profissional em TI e o profissional em computação em nuvem. Existe diferença? Se existir, qual a principal diferença, né? Quem trabalha, né, com TI, quem se especializou em computação em nuvem? Boa pergunta. O TI e o profissional que trabalha com computação em nuvem vão vão trabalhar na mesma problemática, que é resolver uma dor de alguém, né? Fazer ali o meio campo entre alguém que quer fazer alguma coisa e alguém que quer, de alguma forma, fazer com que aquilo aconteça. É esse o meio campo que a tecnologia vai fazer. Dentro de TI, você tem soluções onde você vai trabalhar com uma parte de front-end, que é ali a parte visual da aplicação, a parte de back-end, que é a parte do por trás das câmeras, né? Como que aquilo ali funciona. E aí o profissional de nuvem, ele vai basicamente fazer o papel de colocar tudo isso para rodar. Então ele vai tornar possível esse profissional de TI fazer a aplicação dele e disponibilizar ela na internet, por exemplo. Quando você falou front-end, back, aí no caso seriam programas de computador, seria isso? Ou seja, o TI vai mexer com programas de computador e quem mexe na nuvem vai organizar esses dados, talvez, para que não sobrecarregue, talvez, o computador. Exatamente, exatamente. Tanto que é uma problemática que grandes empresas acabam tendo, que é a alta disponibilidade. Como que você garante ali que vão ter 1 milhão de acessos e a sua aplicação não vai fraquejar, né? Então, acho que acaba sendo um ponto importante. E no início da entrevista eu falei que esse era um campo que estava em alta. Sim. E aí eu pergunto para você, quem se especializou, onde essas pessoas podem atuar? Olha, sendo bem sincero, ela tem uma gama absurda de oportunidades, tanto nacionais quanto internacionais. É um profissional muito requisitado e é muito difícil você ter alguém que você possa falar, putz, eu posso confiar a minha infra nesse cara que ele vai dar conta. Então, é difícil um profissional desse calibre acabar ficando solto no mercado. As empresas até acabam meio que caçando, né? Puxa de uma empresa aqui, aí outra empresa vem e puxa um outro profissional. Acaba sendo um negócio bem ali ativo, né? Esse processo de prospecção das empresas por parte desses profissionais. Ou seja, hoje em dia, né, é tão difícil uma vaga de emprego ser, ou seja, procurado por várias empresas, é muito bom. Com certeza. Né? E tem um outro aspecto dessa profissão também, é que antes eu queria te perguntar. É um curso ou uma área que eu consigo trabalhar desde pequenas a grandes empresas ou quando a gente pensa, né, em programas de computação, nuvem, banco de dados, isso é mais atrelado a uma grande empresa? Boa pergunta. Hoje em dia, pode ser pequena, média, grande empresa, pode ser a padaria do tiozinho da esquina, acaba já tendo esse tipo de demanda. É algo muito
abrangente, você consegue ter empresas mais diversas áreas e mais diversas frentes. Pode ser uma escola, eu já trabalhei com isso dentro de uma escola, agora eu estou numa startup, mas as oportunidades elas são gigantescas. É mais uma questão de com que você se identifica e o que te dá brilho no olho de fazer. Agora, vale lembrar também para quem está em casa que o profissional dessa área também tem muita oportunidade até fora do país, né? Fora do país, com Tá certeza. crescendo muito isso, né? Tá, tem bastante empresa na Alemanha também, tem bastante empresa no Canadá, tem várias oportunidades. É muito mais uma questão de você se capacitar e manter o inglês ali afiado. Eu ia te perguntar exatamente isso. Além do inglês, tem um outro idioma muito importante para quem trabalha nessa área? Então, eu acredito que um inglês bem afiado e bem ali, que te deixe tranquilo até para estudar e conversar, pode ser um diferencial. Aí vai depender da região, do país que você está querendo aplicar. Por exemplo, se eu vou aplicar para uma empresa que a sede é em Berlim, provavelmente seja interessante eu aprender ali o alemão, ou vou para a Itália, italiano. E aí você se adequar e não precisa ser PhD na linguagem, mas saber o mínimo ali o feijão com arroz, né? O básico bem feito. Tarcísio, a gente falou de muitos pontos positivos, né? Ou seja, é um profissional requisitado, né? Tem vaga no mercado, muitas empresas absorvendo. E agora, mudando um pouco da visão, que eu acho que é importante quem está em casa saber também. Quais são os desafios ainda da profissão, né? Vamos realmente preparar a pessoa para o mercado, né? Boa. É bem bacana a pergunta, porque é um profissional que ele tem que estar ali, tem que gostar de estudar. A pessoa tem que estar disposta, porque é o tempo inteiro aprendendo alguma coisa nova, é o tempo inteiro descobrindo que você não sabe tudo, eles têm que estar bem com essa situação. Esse é o primeiro passo. Depois disso, quebrar alguns paradigmas de que computação é algo difícil, de que programação é só para aquela galerinha que não sai da caverna, né? Então, é basicamente isso, a pessoa entender que programação é processo, que é etapa, que é o básico bem feito, que é você sequenciar as tarefas que você tem que fazer e colocar a mão na massa. Eu acho que esse ponto que você falou é muito importante, muita gente bate nessa tecla, né? Não basta só livro, né? Independente se eu trabalho com dado, a inteligência emocional é muito grande, né? É muito importante no caso, porque eu também vou lidar com pessoas, né? Com clientes, né? Isso conta muito, né? Com certeza. Dentro da nossa gama de cursos, a gente foca muito nessa questão, nessa experiência, esse trazer o nosso aluno para a prática, porque por mais que ele vá fazer algum tipo de ferramenta computacional ou ele vai colocar aquela aplicação na nuvem disponível para o cliente, ele vai ter que entender que ele está fazendo aquilo para alguém, né? O software ele é feito por pessoas, para pessoas, então essa variável pessoas tem que ser algo muito claro de que esse profissional, por mais que ele vá trabalhar com tecnologia, ele tem que ter essa soft skill, essa capacidade de lidar com pessoas, gerenciamento de conflito muito forte. Agora, a gente fala de tecnologia e hoje em dia, para tudo a gente precisa de tecnologia, né? A gente até brinca que as redes sociais, o nosso próprio celular com o WhatsApp, faz parte não só da minha vida social, como da minha vida profissional, né? Nesse campo, quando a gente enxerga tecnologia, enxerga futuro, eu volto a dizer essa palavra futuro, né? Como que você enxerga a continuidade dessa profissão? A gente pode pensar que ela realmente é a profissão aí para o futuro? Como que você avalia o cenário da profissão hoje e também nos próximos anos? Bacana. Hoje em dia, tudo que a gente tem, todos os aplicativos, tudo isso está na nuvem. Então, isso é uma tendência, você pode sim ter os seus servidores, as suas salas com um monte de computador ali fazendo as suas operações, mas, via de regra, você vai ter um servidor na nuvem, você não necessariamente vai ser o provedor, mas você vai fazer algum tipo de contratação. Então, esse profissional ele ainda vai ser requisitado por uns bons anos. Agora a gente vê alguns avanços na área de machine learning também, né, que é aprendizado de máquina, que até todo mundo que já, por exemplo, fez uma pesquisa no Google, e aí, de repente, começa a ver um monte de promoção daquilo que foi pesquisado, já vivenciou o contato ali com um algoritmo de aprendizado de máquina, que é ele que faz esse tipo de situação acontecer. E tornar isso disponível na nuvem é um desafio. Então, inteligência artificial,
machine learning são grandes tópicos que cada vez mais estão presentes na nuvem e outros aí estão por vir ainda, né? Ou seja, aquilo que você falou da especialização, né? Quem conhece dessa área vai ter que agora conhecer de novas áreas para conseguir se manter na profissão, né? Parar de estudar jamais, né? Não tem como, hoje em dia não dá mais. Eu acredito que esse ponto da continuidade dos estudos, né, é uma dica muito importante para quem quer seguir nessa área. Mas quais outras dicas você também deixa para quem está em casa e quem sabe percebeu nesse campo profissional que a gente está falando uma oportunidade, se interessou? O que você tem a dizer para essas pessoas? Legal. Acho que o principal ponto é você não desesperar perante as dificuldades, né? Porque quando você começa algo novo, é difícil, não é fácil. Você vai ter que ali abdicar de algum tempo para você estar estudando, mas é aquele negócio, né? A curva de aprendizado não mente. Você no começo vai se esforçar muito para fazer pouco. De repente você tem ali uma virada de chave que você percebe, nossa, olha o quanto que eu aprendi nesse pouco espaço de tempo que eu me dediquei. Então é mais essa questão de se manter forte, de montar um planejamento fiel, né? Ter ali um acompanhamento. É legal até você tentar conhecer e conversar com pessoas que já são da área para te mentorar. Às vezes isso acaba sendo um atalho e pode ser um divisor de águas ali num processo seletivo. Alguém que te dá uma dica de uma solução que você não sabia que existia e de repente você acaba impressionando o entrevistador, entra na empresa e aí você consegue aí ter o seu lugarzinho no mercado. E em relação à remuneração, é um curso ou uma área do conhecimento que tem uma boa remuneração no mercado, Tarcísio? Olha, minha opinião, sim. A gente vê salários aí, na área de tecnologia no geral, já tem uns salários considerados bons pela alta demanda e baixa quantidade de profissionais que a gente tem no mercado. Ainda mais nessa área de cloud, salários de 3, 4 mil são considerados baixos. Então, é um salário, uma faixa salarial que é daí para cima. Então, ou seja, quem se interessou, muita oportunidade aí, hein? Salário bom e vaga aberta para emprego, hein? Não, com certeza. É uma área que está bastante ascensão e o pessoal acaba precisando. Então, acaba virando um leilão às vezes, né? Tarcísio, muito obrigado pelas informações. Agradeço. Espero que você que esteja em casa também tenha se interessado por essa área, mas viu aí, tem que estudar, né? Por favor. Muito obrigado, Tarcísio. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.